professor Joelito nos deixa um grande ensinamento, um grande legado de ser professor e educador. E isso eu acho que a gente aprendeu muito, quem teve o prazer de convivê-lo nesses muitos anos que ele passou, não só como professor da UFBA, mas também agora como professor da nossa instituição. E acho que todas as homenagens são muito justas a um grande mestre que está não nos deixando, né, mas na verdade se preparando aí para outros desafios. Eu vou iniciar como inicio na minha sala de aula, tomara que eu consiga. Deus abençoe a todos. Há poucos minutos eu estava dando uma entrevista que me pediram para falar sobre o que pensava desse momento da minha vida. Eu acho que em breves palavras eu resumi o que penso e o que sinto e eu vou transmitir para esse grande público. Eu sou filho de pais muito pobres. A minha mãe era do lar, meu pai era servente de portaria do Ministério da Agricultura e trabalhava numa instituição de veterinária em Aracaju. E tinha uma barraca na feira para vender batata, cebola, ovos. E dos 11 aos 18 anos ali disputei a ajuda com meu pai para completar o orçamento familiar. Por felicidade de pessoas que, como eu, o governo federal instituiu uma bolsa de estudo, você vai aí 1964, para estudantes carentes que quisessem enveredar pelo caminho da agropecuária. Eu estava terminando o curso de segundo grau, não sabia necessariamente o que deveria fazer, mas motivado pela presença de meu pai ali naquela instituição que ia encerar as salas aos sábados e domingos e eu o acompanhava para entrar no campo de futebol sem pagar. Eu via os doutores da veterinária entrarem de jaleco, aquilo me chamava muita atenção, então eu optei por fazer a bolsa para estudar veterinária, cuja escola era aqui no passado e foi transferida para Ondina, em Salvador. Era uma bolsa, é muito dinheiro essa bolsa, eu até tenho feito alguns cálculos, eu nunca vi tanto dinheiro numa bolsa de estudo que me permitia morar em Salvador numa pensão, com casa, comida e roupa lavada, e me sobrava ainda muito dinheiro. Passado algum tempo, estudando pré-vestibular, eu não me sentia bem, eu não estava bem a ponto de o coordenador do curso me chamar e perguntar o que estava acontecendo comigo. E eu disse a ele que nada, mas me parecia que hoje, compreendo, estaria entrando num período de depressão, nada me agradava, saudade dos amigos de Aracaju que vieram fazer agronomia, que ganhavam também essa bolsa, até que um dia me convidaram para passar um final de semana com eles aqui. O ônibus entrava pelo eixo aqui, pelo portão principal, parava aqui na porta do prédio, e eu confesso que me parece que adveio uma tremenda luz, e eu disse, não saio mais daqui, não saio mais daqui. Eu lhe confesso do fundo do coração que estabelecia-se ali uma relação de profundo amor por tudo que eu trilhei nesta instituição. Mas como eu vim para cá e largar uma bolsa, meu pai não tinha dinheiro para manter os meus estudos, e o meu diretor José de Vasconcelos, meu professor de Química Agrícola, olhou para mim e perguntou, você quer ser estudante de agronomia? Eu quero. Não tenho bolsa para lhe oferecer, e não podia cancelar a bolsa e trocar. Ele disse, se você quiser, você vem que eu lhe dou um restaurante para você, e lhe consigo um espaço aqui, no alojamento ali em frente ao estábulo, para que você possa compartilhar com os colegas o direito de se preparar para o vestibular. Meus colegas bolsistas iam para o SEAD, assistir aula com os professores daqui, e eu ficava na varanda da casa, uma casa que tem ali em frente ao estábulo, cheio de arcos, diziam até que era uma residência do governador, isso não está muito claro, e tinha uma grande varanda, tem uma grande varanda, que uma pedra de cal, eu desenhava ali raiz, folha, tronco, para estudar botânica, e o meu professor Vasconcelos, no seu carro verde e branco, uma Rural Willys, em direção à fazenda Capivari, passava lá às 7 da manhã e perguntava, está estudando?
Eu estou estudando, professor. Se o senhor não passar no vestibular, eu lhe mato. Era uma forma extraordinária de me estimular a não desistir. Dos 200 candidatos que fizeram vestibular e era feito aqui dentro da instituição, 22 passaram e eu estava no meio deles. Naquela ocasião, os calouros usavam boinas azuis da área de engenharia, verde da área de medicina, vermelha da área de direito, raspavam a cabeça e a primeira coisa que eu fiz foi ir ao cabeleireiro, raspar a cabeça, comprei uma boina azul, comprei alguns centímetros de feltro branco, cortei na gilete as letras agronomia, coloquei na boina e fui para casa, com sacrifício até. E disse a meu pai, olha, desculpa, eu passei no vestibular, eu tenho 5 irmãos comigo, eu era o primeiro. E com esse direito agora de estudante de poder compartilhar o restaurante que custava R$1, um cruzeiro, e disputar o direito de me sentar nos bancos da escola, e assim vivi os períodos mais extraordinários da minha vida, não posso me esquecer disso. Às vezes via colegas reclamando da comida do restaurante, do desconforto, do alojamento, e eu tinha aquilo dali como um verdadeiro abrigo, uma casa, longe de casa, mas estava aqui num convívio de extraordinários colegas. Naquela época eram 4 anos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, eu já cuidava eu confesso que era um bom aluno, eu me dedicava, eu não tinha muita base, mas na universidade comecei a me dedicar e eu dava aula para meus colegas na época de prova, e aquilo começou a despertar um interesse incrível pela profissão, a ponto de que no 3º ano fui convidado para fazer um estágio aqui no IPA, hoje é Embrapa, junto com o irmão do professor Luciano, que era meu colega de turno. Ganhamos esse direito numa votação e o professor Mendes me convidava para ser o seu assistente, era professor titular e assistente no curso de zootecnia. Criou-se um falso dilema entre zootecnia e a ciência do solo, que eu fazia lá na Embrapa. Optei pela ciência dos solos, e exatamente quando da Revolução ocorreu o ato institucional número 5, governo Geisel, impedindo o acesso a qualquer serviço público. Então o diretor do instituto, o Dr. Arquimab Bittencourt Balieiro, que tinha uma postura incrível, que só entrava naquela instituição que era situado no terço superior da turma, ele conseguiu uma bolsa e eu fui fazer iniciação científica em São Paulo, inglês e técnicas agrícolas. Ao voltar, final do ano, trouxe o dossiê, apresentei para ele das avaliações, e ele disse: passe no setor pessoal que tem algo para você. A notícia foi que conseguiram uma maneira de ser pesquisador da Embrapa a partir de fevereiro de 1969. E aí passei a ser pesquisador do antecessor da Embrapa, quando cheguei a ser chefe da seção de solos, pela confiança do diretor. Eu registro isso porque na minha vida e nos meus pensamentos e nos meus devaneios eu não consigo me dissociar disso, não, dessa mão amiga e tão importante na minha vida. Contanto que disse para mim mesmo que no dia que pudesse faria o mesmo gesto com aqueles que precisassem. Bom, eu fui para a Embrapa e surgiu a oportunidade de fazer concurso para aqui, para a universidade. Então me dirigi ao diretor, estava recém-chegado de Piracicaba, disse: doutor Balieiro, eu vim conversar com o senhor porque eu tenho uma vontade muito grande de ser professor da minha escola, e agora surge uma cadeira para fazer concurso, mas só irei se não desmerecer a sua confiança, porque eu acabo de chegar de Piracicaba, sei das minhas obrigações com a instituição, por isso eu só vou se o senhor permitir. E ele disse: tem certeza do que quer ir para lá? Alguns senões que me apresentou naquela ocasião. E disse: não decida agora, lhe dou mais 3 dias para você decidir. 3 dias depois eu procurei no gabinete do diretor e disse: aí, preciso de sua permissão para ir para a universidade. E aí vim para cá, eu perdia recurso, não olhava para trás, como jamais olhei para trás esse momento da minha vida. Então comecei a ensinar muito jovem,
E aprendi na vida que para o professor o tempo passa e para o seu aluno ele não passa. Como assim? Os meus alunos, quando eu comecei, eram de uma faixa etária de 18 a 22 anos, a mesma de hoje, 48 anos depois. É um exercício extraordinário, porque se não nos dermos conta disso, nos tornamos um velho intolerante e continuaríamos dizendo: puxa, eu já fiz isso, eu já disse isso, eu já ensinei isso. Quando tudo começa, é cíclico. A outra coisa que aprendi é com a universidade, lidando com estudantes, nós não envelhecemos. O corpo envelhece, mas o espírito continua vivo, porque eles estão sempre: professor, me dê a mão, eu quero seguir, eu quero caminhar. Depois enfrentei aqui dentro um período difícil, muito difícil, que foi da ditadura militar. E era preciso, ainda com a inexperiência da juventude, compreender esse momento e preservar a dignidade da instituição. E essa bandeira era muito forte. Nós enfrentamos tormentas incríveis a ponto de estudantes, hoje compreendo muito mais do que antes, de empurrarem os professores, quererem bater nos professores, fechar a porta da sala, apagar o quadro, mandar o professor embora porque não ia ter mais aula. Tudo isso motivado por um momento muito especial do Brasil. E a gente mantinha ali uma postura. Eu sempre fui taxado de direita, eu não sou direita coisa nenhuma, eu era professor da universidade. E certa feita ligaram para minha mulher dizendo: seu marido vai morrer hoje. Meu filho tinha 7 anos e ligavam 12 horas, 2 da manhã, para ela ou para minha casa, e disse: quem está falando é Luana, a amante do seu marido, preciso falar com ele. Essas coisas todas enfrentamos, e eu dizia para ela: olha, há uma solução, vamos a juiz ali para pedir para grampear o telefone para saber se estão querendo estabilizar a nossa vida sentimental, porque lá dentro eu vou seguindo. Há 3 caminhos: ou eu saio da universidade, eu entro nesse barco, ou então eu me rebelo contra isso dentro da ética profissional. Eu estava vivendo momentos incríveis, quando eu chegava na minha sala de aula, que encontrei uma multidão, e aí disse: agora, é hoje. Aí o estudante disse: professor, queremos falar com o senhor. Eu sozinho, era mais ou menos 1h30, disse: pode entrar. Entraram todos no gabinete. Nós viemos aqui pedir ao senhor para ser o nosso patrono da turma. E era um momento que eu estava quase querendo sair, porque já não estava aguentando, né? Eu cheguei em casa e disse: minha mulher, nós vamos enfrentar o barco, porque eu acho que estou no caminho certo. E nós enfrentamos isso com muita altivez, sem comprometer a posição ideológica de quem quer que seja. Mas houve um momento que os profissionais diplomados na escola de agronomia não tinham nenhuma chance de emprego, porque os empregadores não queriam ninguém daqui de dentro. Vi agressões a diretores, vi agressões a colegas. Mas o tempo passou até que um dia 6 alunas, 1981, se rebelaram contra essa situação. E havia um professor que era culpado de uma invasão militar dentro do campus, e não era verdade. Os estudantes do 4º ano que pediram proteção para que conseguisse completar o curso, e aí vetaram. O diretor acadêmico então chegava para os caras e disse: essa disciplina você não vai fazer, que era tecnologia de sementes, dentro da escola de agronomia. Era um absurdo, era optativa, né? Até que essas 6 meninas em 1981 disseram: eu quero o curso, sofreram horrores, se matricularam. E quando chegavam na hora do almoço, o bandejaço, que eu não sei se vocês sabem como é, né? Aquela zoeira infernal. E essas meninas, para mim hoje, são grandes responsáveis por uma mudança extraordinária que aconteceu nesse campus. Passado essa fase, inclusive no período da Fundação Rockefeller, 10 anos de convênio, dinheiro muito numa escola que não tinha nada. Era outro problema, porque a Fundação Rockefeller era tida aqui como um imperialista que queria roubar tudo, que queria levar as pesquisas de uma escola que não tinha nada. Apenas veio no momento oportuno, porque a UFBA precisava de incrementar os cursos de agronomia veterinária, e tivemos aqui a Fundação Rockefeller. Não foi fácil. Passamos esse período, e aí
surge outro novo momento na universidade, que era a criação do primeiro curso de pós-graduação em agronomia no estado da Bahia. E para isso alguns professores foram mandados se capacitar para fazer doutorado, e eu estava em Piracicaba quando recebi uma comunicação de que tinha sido eliminado da folha de pagamento da universidade por causa de um erro burocrático. Foi mais um período da minha vida difícil, até que o presidente da Fundação Rockefeller foi lá na Universidade Federal nesse meio. Fui convidado para ensinar no Rio de Janeiro, colegas do curso. Deixei a universidade e fui para o Rio de Janeiro com a família dentro praticamente de um caminhão, tudo pela metade, até que um dia o presidente da Fundação Rockefeller me ligou. Eu estava entrando na sala de aula na Universidade do Rio de Janeiro. Se eu preciso falar com o senhor. Foi ao Rio de Janeiro, ficamos um dia inteiro em Copacabana, ele me pedindo para que eu voltasse, porque isso era uma exigência principalmente dos estudantes. Esse período também não foi fácil. Minha esposa, parece-me que padeceu do mal do pânico, emagreceu 9 quilos, quase perco a minha mulher, saía de madrugada para as clínicas e disse ao doutor Mena: eu tenho um compromisso de ética e de honra com essa universidade, pelo menos por 2 anos, quando eu completar isso, pode conversar comigo que eu vou ver se volto. E foram me buscar e eu estou aqui. Eu trabalho com o professor Joelito desde o primeiro semestre que eu entrei aqui como estudante de agronomia, desde o primeiro semestre de 85. Eu ouvia falar que tinha um professor maravilhoso e, mesmo calouro, fui lá com toda a coragem me oferecer para trabalhar com ele. E ele disse que eu poderia ser um monitor voluntário, fato que eu aceitei. Depois nós construímos um projeto juntos e enviamos para o CNPq, conseguimos uma bolsa de iniciação científica, ainda era algo muito raro. Fiquei trabalhando com ele por 3 anos, quase 4 anos, junto com o Antenor, que hoje é professor na Federal de Sergipe. Com ele nós ganhamos o Prêmio Jovem Pesquisador da UFBA e CNPq, no momento em que a gente concorria com todas as áreas de ciência da UFBA. A seguir, o professor Joelito foi fundamental na minha orientação de mestrado, que eu desenvolvi em Viçosa, e desde sempre ele foi um grande conselheiro. Então, eu sou Paulo Gabriel hoje. O Paulo Gabriel que está aqui é por conta do professor Joelito, né? Porque eu tenho uma imensa admiração e orgulho de ter essa relação com ele. Aí recebi há pouco tempo ainda na UFBA uma comunicação da doutora Fátima, que era pró-reitora de pesquisa, dizendo: professor, a universidade pretende lhe fazer uma homenagem, estamos convidando o senhor para essa homenagem. E era bonito, Paulo, aquele final do PIBIC, onde tinha uma sessão geral e começavam a ler as notas dos trabalhos apresentados. Era uma coisa interessante feita pela professora responsável. E chamava então o primeiro lugar, o segundo lugar, e eu ficava na minha cadeira orgulhoso com meus alunos recebendo aquele prêmio. Então a professora Fátima me fez essa ligação e disse: olha, telefonou para o diretor e disse: professor Joelito, me permitam dizer isso, eu digo isso com simplicidade e humildade. Em 25 anos de história de PIBIC, foi o professor que mais orientou na Universidade Federal da Bahia, me deram uma placa de homenagem. E aquilo simplesmente me dizia que era isso, que era isso. 25 anos. E qual é o resultado principal disso? É o trabalho científico que ele fez para completar sua formação profissional? Não. O resultado fundamental disso foi aqui apresentado, é o Paulo Gabriel e os outros todos que estão hoje distribuídos em muitas instituições federais de ensino como orientadores. E eu disse a Paulo certa vez, repito agora, Paulo, que feliz do mestre cujo discípulo alça voos mais altos do que os seus. E eu lhe digo aqui, diante desse público, que feliz do pai cujo filho honra as suas tradições e os seus propósitos e caminha na direção da ética e da prosperidade com competência e zelo. É isso que eu penso de você como meu aluno e como meu filho, assim como você considera, e a todos aqueles que passaram por mim. Uma vez, ainda jovem,
surgir a diretoria da escola e vai fazer não. Um dia eu faço, quando os cabelos começarem a pintar de branco, eu já vou terminar. E aí surgiu um dia a possibilidade de ser diretor da escola. Eu já tinha passado 2 vezes como coordenador da pós-graduação e confesso que disputava esse cargo com um homem extraordinário, como professor e como técnico, porque foi diretor-geral da Embrapa, ele foi diretor-geral da Embrapa para o Norte-Nordeste, ele foi secretário da Agricultura, um professor muito conceituado, havia levado 17 anos fora. Quando ele chegou naquele momento, eu até achava que não era o momento dele competir, porque era o discípulo dele que estava pretendendo isso, mas fomos ao embate de chapa, que eu lamento muito, e eu não digo isso com orgulho, mas eu tinha já um monte de chão aqui, eles me elegeram como os votos das 3 categorias da comunidade. E aí, depois que eu fui eleito, eu reuni o público, os alunos, os professores e os funcionários no anfiteatro, cada um por sua vez, para lhes pedir permissão para trazer o governador do estado para esse campus. Porque era um homem polêmico, mas era poderoso, e era o governador do estado eleito, que era o Dr. Antônio Carlos Magalhães. Eu tive a confiança total de toda a comunidade. Eu fiz isso. Quero trazer o chefe do estado, porque assim nós poderemos fazer alguma coisa por aqui, mas só trago diante da permissão de todos. Apesar do diretório central, do diretório acadêmico ser muito atuante, todos eles respeitaram a decisão. E eu lhes prometo que trago como estadista para tentar conseguir algo para a escola. O professor Joelito é uma das grandes referências que a nossa instituição tem. Realmente uma pena agora no nosso centro a questão da aposentadoria dele, porque ele sempre foi uma referência para tudo. Hoje, na condição de diretor do Centro de Ciências Agrárias, a gente sempre encontrou um apoio muito grande nessa experiência, nessa vasta experiência do professor Joelito, que auxiliou em todos os aspectos, não só de cunho acadêmico, não só em relação ao modelo de professor, de um docente de verdade, mas também na grande e na vasta experiência dele em relação às questões administrativas, que sempre foram aconselhamentos extremamente valorosos para todos nós da direção do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. Estamos muito felizes, com essa possibilidade de homenagem a esse grande professor e também honrados pela oportunidade de ter compartilhado com ele esses anos e essa vasta experiência que ele sempre nos deixou como legado. Os reitores chegavam aqui e diziam: essa escola é um problema. A minha avó, por exemplo, tem 4 metros quadrados de chuchu, como eu vi aqui de um reitor, e produz não sei quantos quilos por hectare. Essa escola não produz. Ele não entendia o que era a universidade, que dependia dele, dependia das licitações. Então nós batalhamos pela nossa independência. E aqui eu faço uma referência e me curvo diante de todos que por aqui passaram, estudantes, funcionários e professores, nessa briga aguerrida, até que a universidade foi idealizada por alguém que mandou um projeto de lei para a universidade, e nesse momento foi um grito de euforia, ou surdo ou explícito. O professor Paulo estava como diretor da escola e teve a felicidade de comandar com propriedade. Nós não fizemos curso de preparação para criarmos universidade, foi força do amor, da boa vontade, do desprendimento, e o resultado é esse. 7 anos depois, não é possível negar e enxergar este salto extraordinário que nós demos para a sociedade brasileira. Se nós conseguíssemos colocar aqui dentro o que está sendo feito em Amargosa, Cachoeira, Santo Antônio de Jesus, não seria possível, porque o impacto social numa cidade pequena como Cruz das Almas não permitiria. E agora vivemos outro momento histórico, senhores estudantes, senhores funcionários e meus colegas professores, todos colegas, é que esta proposta do professor Paulo Gabriel, junto com o professor Silvio e toda a sua administração, discutirmos a universidade que desejamos, por meio da Estatuinte. É a tela que está em branco para que pintemos ali
com absoluta competência a universidade que desejamos. Isso já está no mercado aí, a céu aberto há 4 anos, com um documento pronto para ser discutido, 4 anos. E chama as palavras do professor Anacleto, é preciso definirmos um prazo para que a gente conclua esse processo. E ao sair da universidade, eu não me aposento dela jamais. Eu digo que nesse momento agora, aos estudantes, aos servidores e aos professores, mais uma vez parafraseando Kennedy, professora Alessandra, como fiz na belíssima homenagem que recebi do meu sindicato. Este é o momento de que a ninguém de nós compete perguntar o que a universidade pode fazer por nós, e sim o que cada um de nós podemos fazer pela UFRB, a UFRB que desejamos, e o momento é esse. E meu querido filho Paulo, reitor, como quer que chame, o senhor tem uma missão histórica, mais do que ele já teve, que é liderar esse momento junto com Silvio, seu fiel companheiro, entendendo esse princípio de que é um princípio de todos nós, não é o que eu preciso fazer para mim, o que o outro precisa fazer para si. O senhor tem essa missão extraordinária, e eu lhe digo que tem capacidade para congregar toda essa comunidade acadêmica em torno de si, para construirmos esse documento sem traumas, porque se não for assim, prevejo muita discórdia, muitas cisões, desde que cada um procure fazer o que é mais importante para a sua categoria. Professor Paulo, pense nisso. Esse exercício me pareceu, quando fui diretor, impressionante. Nós somos estudantes, professores, chefes de departamento, por um motivo qualquer, chegamos ao topo da administração da universidade e, como um passe de mágica, termina o nosso mandato e voltamos para a nossa cadeira de origem. Esse exercício, professor Paulo, requer muito desprendimento e muita inteligência para fazer. E eu pedi a Deus, quando fui diretor, dizia o seguinte: olha, eu só quero que o senhor me ajude a voltar para a minha cadeira docente da mesma maneira que me permitiu entrar na cadeira de diretor. E eu não tenho dúvida, professor Paulo, que o senhor conseguirá isso, eu não tenho dúvida. E eu tenho certeza que o senhor pode contar com a SUFBA. É assim, ó? Sim. O senhor vai contar com os diretório central, e o senhor vai contar com a PUR. Passei 4 anos convivendo, e disse ao senhor numa reunião recente: esta universidade, por conta da PUR, ela não é mais a mesma de 4 meses ou 5 meses atrás. Essa greve fez despertar uma consciência extraordinária de um gigante adormecido, que foram esses professores novos, ainda temerosos por uma questão de período probatório. E vi desfilar diante de mim extraordinárias lideranças, e eu pensando no futuro, ela está bem entregue. Portanto, é preciso que todos nós nos conscientizemos da nossa responsabilidade para construir essa universidade que nós idealizamos, que nós queríamos trazer esse monte de gente de fora para somar costumes, valores, conhecimentos técnicos, científicos, para a gente construir essa universidade. E para terminar, eu quero dizer que tive dois grandes amores na minha vida: a minha profissão e a minha família, cada um no seu caminho, e elas foram, certamente que foram interativas, mas não tenho dúvidas de que em certos momentos essa escola que sorri para mim, eu sorrio para ela, por essa força de amor. Ela entrou na minha casa e me pediu, até sem pedir licença para entrar, precisando de ajuda. Nos momentos de lazer, de Edileuza, de meus filhos ainda pequenos, eu dizia: não importa, estarei com você amanhã, hoje, daqui a pouco. E isso trazia discórdias, e todos sabem que casamento é uma empresa muito complicada e difícil, não? Sobretudo para administrarmos essa profissão tão nobre e extraordinária, mas tão estressante, como também os reflexos de casa. Ela tinha razão pelo direito que ela tinha. Então, nesse momento, distinta a Edileuza, com 42 anos de casados, 4 filhos encaminhados na vida, o mais velho é engenheiro eletricista, a minha filha Gabriela é professora da UFS com doutorado em educação,
Meu terceiro filho é engenheiro civil, meu quarto filho é engenheiro agrônomo e uma filha que adotei como filha, termino o doutorado em ciências agrárias. Tenho 7 netos e essa história paralela à universidade é fruto desse companheirismo extraordinário que a Edileuza me proporcionou. Me casei, namorei, noivei, casei com um ano e 3 meses e casei legal, não atravessei nenhuma barreira. E eu digo aqui diante de vocês que a partir dos 27 anos esse caminho construído teve como arquiteta a minha mulher. E foi em função desse laboratório social que desfrutei na minha casa que eu consegui também trazer esse amor para a minha sala de aula e completar esses ensinamentos para os meus filhos alunos. Dito isso, Paulo, eu quero também, do fundo do meu coração, agradecer a você, professor Silvio. Acabei de lhe dizer que fiz uma excursão sexta-feira, sempre com seus préstimos e a sua colaboração extraordinária. Eu quero agradecer a todos os meus companheiros num gesto de nobreza, como disse a Anacleto. Quando a minha área de conhecimento se reúne para decidir, não desmerecendo quem viria, não sabíamos, por isso podemos comentar, quem continuar um programa, porque todos nós temos essa preocupação de manter um nível de conhecimento, de trato com os estudantes. E minha área de conhecimento, compreender que era preciso dar uma sequência a um programa iniciado, de fato fiz tudo possível para não terminar. Eu aqui rendo minhas homenagens aos meus colegas e ao professor Luciano, e digo de pronto que um dos maiores presentes que essa universidade já recebeu nos últimos 4 anos. Se aposentou como pesquisador, reconhecido no Brasil inteiro na sua área de conhecimento, pela sua postura, pela sua família, e já conseguiu um tremendo espaço dentro dessa instituição. E o professor Luciano, que dá aula para 64 alunos de graduação, mais uma turma de pós-graduação, assume mais 37 alunos de física, dando aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essa é a universidade que nós queremos e que nós desejamos. Portanto, meus queridos companheiros, me permitam, professor Almácia, assim, especial, essa proposta de um título honorífico, talvez o mais elevado da universidade, para quem já tem o doutorado, é uma enorme responsabilidade, porque, segundo eu sei, que honorífero é aquele que se destaca nas artes e na ciência, ou é aquele que se destaca por um amor à causa. Eu prefiro aceitar o título pelo amor à causa, do fundo do coração. E isso, se for aprovado, me dará um sentimento nobre de continuar com o meu cordão umbilical com a minha instituição. Eu já não posso ir para uma reunião e dizer eu sou ex da universidade. Embora, no fundo, eu sempre estaria aqui, mas me permite honrar ainda cada vez mais e defender esse nome dessa instituição de todos nós. Deus abençoe a todos do fundo do meu coração. Muito obrigado.